O Nintendo 64 todo mundo conhece, mas e o Nintendo 64 Dynamic Disk? Ou como a maioria fala, o Nintendo 64 DD? Bem, grande parte de vocês nunca deve ter ouvido falar sobre isso aí. Anunciado em 1995, o Nintendo 64 DD só foi sair em dezembro de 1999, quase no ano 2000. Ele pode até ser considerado um acessório, mas para alguns ele também é um console. Mas o que realmente é importante mencionar sobre ele é que ele foi um fracasso, tanto que nunca chegou aos Estados Unidos ou à Europa. O Nintendo 64 DD se encaixava atrás do Nintendo 64 e com isso aumentava sua capacidade de armazenamento, e até podendo melhorar a textura de alguns jogos e alterar a velocidade do game também. E o interessante é que ele podia rodar jogos unicamente para ele, ou seja, uma pessoa que comprasse um jogo de Nintendo 64 DD não conseguiria jogar normalmente no Nintendo 64 sem o tal acessório. Ah, uma curiosidade legal de se mencionar é que o Nintendo 64 DD foi anunciado antes mesmo do lançamento do Nintendo 64, e que ele tem acesso à internet, limitado, mas tem. O Nintendo 64 DD teve sua biblioteca de jogos bem pequena, porém, durante seu desenvolvimento, muitos jogos foram propostos para ele, mas no final das contas acabou sendo lançado pouquíssimos jogos, e são sobre esses jogos que vamos falar nesse vídeo. Começando pelo F-Zero X Expansion Kit, que, bem, na verdade não é um jogo, e sim um DLC em forma de disquete, ou em forma desse negócio aí. Bom, esse tal Expansion Kit, como seu próprio nome diz, era uma expansão para o jogo do Nintendo 64 F-Zero X, dando ao jogo 12 novas pistas, novas músicas, um editor de carros e um editor de pistas. Com isso, a diversidade do jogo aumentava bastante, mas com o editor de pistas, podia-se fazer muitas pistas que bugavam o jogo, ou seja, a ferramenta era meio mal feita. Não que o Expansion Kit seja uma coisa ruim, é porque ele não foi muito bem planejado, de acordo com as críticas. Para Nintendo 64 DD foram lançados 4 jogos do Mario, porém não são jogões como Super Mario Bros ou Super Mario 64, e sim jogos de pintura e essas baboseiras, quase um Mario Paint. E ambos os 4 jogos do Mario que foram lançados são da franquia Mario Artist. O primeiro lançado foi o Mario Artist Paint Studio, um jogo muito, mas muito mesmo parecido com Mario Paint, e ele até usava um mouse similar ao de Mario Paint. Mas afinal, o jogo basicamente era só uma distração para você ficar desenhando e tal, porém era possível criar animações curtas a partir dos desenhos. E no jogo você podia explorar um lugar chamado Dinosaur Land, onde era possível tirar fotos dos animais que habitavam por lá. O segundo Mario Artist é o Talent Studio, onde nele você criava personagens que seriam astros do cinema, assim tendo vários cenários para explorar, no caso, atuar, né? Mas o interessante mesmo desse jogo é porque os personagens são muito similares aos Mis, e por isso pode-se considerar que isso é um protótipo dos Mis. E pra quem não sabe, Mis são os personagens que você usa no Wii e no Wii U. Bom, o terceiro era o Communication Kit, e, bom, esse jogo é bem nada a ver. Eu mesmo não entendi muito bem o que é esse jogo. Claro, ele tá em japonês, mas não é por isso que eu não entendi. É porque nem alguns sites sabem direito o sentido desse jogo. Mas pelo que eu entendi e pelas críticas que eu li, o jogo é basicamente a junção dos outros dois, onde no caso você poderia desenhar em cima dos cenários e até criar personagens. Bom, o quarto e último jogo lançado do Mario Artist é o Polygon Studio. Nesse os jogadores poderiam criar objetos em 3D, adicionar falas a eles e também pintá-los. E durante o jogo, você poderia jogar minigames totalmente parecidos com a franquia WarioWare. Enfim, todos esses jogos do Mario Artist tinham a mesma base, era fazer um desenho ou fazer um personagem, colocar no cenário, era só para diversão momentânea mesmo. Bom, o outro jogo lançado para Nintendo 64 DD é o Doshin the Giant, onde nesse jogo você é um gigante amarelo que mais parece ser meio imbecil, extremamente lento. Porém, desse jeito que eu tô falando, parece que o jogo é ruim, mas não, ele é um jogo muito divertido e as suas críticas até que são positivas. A história do jogo é que durante o jogo todo, você tem que ajudar as pessoas de vilarejos diferentes para que elas fiquem felizes, e quanto mais felizes as pessoas ficam, maior Doshin fica. É, basicamente isso. Mas uma coisa legal de se mencionar é que depois você libera Jashin, que é uma espécie de demônio, um deus da destruição, ou seja, o contrário de Doshin. E jogando com ele, você tem que fazer o contrário também. Você tem que fazer as pessoas ficarem tristes. Só eu que acho que deve ser mais divertido jogar com ele.
Depois de pouco tempo que esse jogo foi lançado, saiu uma expansão para ele, que é o Kyojin no Doshin Kaiosa. Foda-se, eu não sei falar isso. Pra falar a verdade, aposto que os caras que fizeram também não sabem falar isso. Mas enfim, apesar de ele ser muito diferente, ele é sim uma expansão do jogo Doshin the Giant, adicionando ao jogo um estilo completamente novo, que realmente não tem nada a ver com o jogo original. Um outro jogo lançado para o Nintendo 64 DD foi o SimCity 64, que anteriormente ele seria lançado normalmente para o Nintendo 64, mas como foi no final da vida, eles decidiram, vamos arriscar o Nintendo 64 DD, né? Esse jogo foi bem criticado, porém não vingou por apenas ser de Nintendo 64 DD, que poucas pessoas tinham. Ele se parece muito com os outros jogos da franquia do SimCity, tendo gráficos consideravelmente bons, jogabilidade boa e com opções de zoom e visão em primeira pessoa, coisas que seus jogos antigos não tinham. Era um jogo muito completo, o único problema dele mesmo foi sair para o tal Nintendo 64 DD, que poucas pessoas tinham. Pessoal, agora vamos falar um pouco de Japan Pro Golf Tour 64, o último jogo lançado para Nintendo 64 DD. Agora vocês devem estar pensando, pô, você tá encurtando aí, você não tá falando todos os jogos de Nintendo 64 DD, né? Não, eu tô sim falando todos os jogos, são só 9 jogos de Nintendo 64 DD que foram lançados. E esse jogo de golfe não tem muito o que falar, porque ele é só um jogo de golfe normal. Por que ele foi lançado para Nintendo 64 DD, eu não sei. Eu acho que ele só foi lançado para Nintendo 64 DD porque ele tem a opção de fazer seu próprio personagem e salvá-los. E também era possível estilizar suas roupas e estilizar os tacos também. Bem, é isso que tinha pra falar do Nintendo 64 DD pra vocês por enquanto. É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele clássico gostei, que me ajuda muito a divulgar o vídeo e mostra que vocês realmente gostaram dele. Então não esqueça de deixar sua marca. Clica no gostei, vai. Não demora nem 2 segundos e me ajuda bastante. E claro, se você é novo no canal, clique em inscrever-se que você vai acompanhar todos os vídeos que eu vou estar postando aqui. Valeu, pessoal, e tchau!